A paz, irmãos e irmãs, e alegria. Sobre os livros, já foi dito. Eu particularmente gosto os livros são todos direcionados à liderança e especialmente liderança no movimento celular. Então, mas com princípios para discipulado no meio geral. Mas tem um que é uma exceção, que eu escrevi esse aqui no Iraque, no Kurdistão. É um livro pequeno, mas tem sido uma bênção em tantas pessoas, porque eu estava lá no Kurdistão com as mulheres yazidis que foram abusadas sexualmente pelo ISIS. O Yazidi é um povo, Yazidi é um povo com 800 mil pessoas no Iraque, que são chamados de adoradores do demônio, ou do diabo, porque ninguém nunca falou de Deus para eles. Então, é o que eles aprenderam. E quando o ISIS tomou conta da região de Nínive, no Iraque, o que aconteceu? Eles estavam lá e o ISIS cortava a cabeça dos homens e abusava das mulheres. E muitos conseguiram fugir para Erbil, no norte do Iraque, a região linda chamada Kurdistão, Iraque, das montanhas, da neve, das florestas. E eles conseguiram fugir para lá, e haviam 40 mil deles lá. E um grupo deles eram estas mulheres que tinham sido levadas pela fronteira para Raqqa, na Síria, onde era o quartel-general dos terroristas, e foram abusadas, mulheres lindas, de 13 a 28 anos de idade. E elas conseguiram fugir, mulheres bravas. Uma delas conseguiu uma burca preta, e à noite ninguém podia ver, burca preta, não tem eletricidade. Ela andou 3 dias de pé no chão no deserto. Agora é 52 graus a temperatura. Queimou tudo ali por baixo e ainda conseguiu trazer 4 outras, todas traumatizadas. E houve uma temperatura exagerada, um verão exagerado lá, e morreram 1000 e poucas pessoas em Erbil, velhos e crianças. E eles pediram à rede Global Kingdom para ajudar. Dá para vocês fazerem alguma coisa? Eu falei, dá. E nós mexemos com os irmãos da rede e compramos no Irã 43 mil aparelhos de refrigeração à água, que baixava a temperatura em cada tenda 10 graus, salvou muitas vidas, e para mais de 200 mil pessoas. E depois nós fomos lá, porque nunca apareceu o nome Global Kingdom em nada, nós não fazemos questão nenhuma que apareça, é a igreja que nós queremos que cresça, e distribuímos tudo lá através das igrejas evangélicas na região. Mas eu queria conhecer essas mulheres, eu estava lá para encontrar com elas, porque você sabe, a gente é morcego, a gente gosta de notícia ruim. E puseram lá 15 delas, e elas começaram a contar os dramas dela, e eu chorava. Quando elas falavam o nome ISIS, elas rodavam pelo chão e babavam, todas traumatizadas, uma coisa horrível. De repente, e eu estava lá, porque foi esse o meu propósito em ir lá. Eu fui lá para ouvi-las e querendo saber as notícias ruins, que nós gostamos de notícias ruins. E de abrir um canal de televisão, só conta notícia boa, vai à falência. E eu estava lá e de repente, no meio daquilo tudo, no meio daquela dor, daquela angústia, o líder deles falou, Dr. Dantas, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu falei, pois não. Falou, as Nações Unidas veio aqui, colocou água e luz para todos nós. Nós somos tão agradecidos às Nações Unidas, mas eles foram embora e nunca voltaram. Dr. Dantas, as ONGs vêm aqui, nos dão comida, roupa, remédio, e vão embora, e nunca voltam. E tinha lá um pastor novinho, um pastor curdo das Assembleias de Deus Conosco, e um pastor da Aliança Cristã e Missionária. E ele falou, os cristãos, contudo, Dr. Dantas, não são muitos aqui, nós nem sabemos o que é cristianismo, mas uma coisa eu sei, os poucos que têm vêm aqui e nos amam. Olha que lindo, e aqui permanecem.
Fazia 2 anos que aquele pastor estava indo toda semana lá estar com eles, não podia fazer outra coisa, amá-los. E aí eu entendi, finalmente a lição, eu escrevi o livro. E o texto é baseado naquele texto, o livro é baseado naquele texto de Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, no ano da desgraça, eu vi o Senhor assentado no trono. Deus nunca perde o controle de nada. Eu fui para ver a notícia ruim e Deus me fez ver os querubins e o trono. Não, maravilha? Coisa fantástica, é assim. Então é muito próprio para o momento que a gente está vivendo agora, muito próprio. E eu sei que depois eu recebi um texto do pastor da Assembleia de Deus. Ele falou: Dr. Dantas, nunca teve em 1.300 anos de história, nunca teve um cristão entre os Yazidis, mas depois de tudo aquilo que a gente ouviu deles lá, eu criei coragem. Depois de frequentar 2 anos lá, eu criei coragem e resolvi convidar as pessoas no campo de refugiados para uma noite onde a gente ia explicar o que era o cristianismo. E eu estava muito animado, esperava-se 10 pessoas, porque eles nunca teve ninguém. Eu me preparei para 10 pessoas, mas, doutor Dantas, vieram 4.000. E quando eu fiz o apelo claro do Evangelho, 2.000 se decidiram. É uma coisa fenomenal. Ninguém detém, a obra é santa. Isso aqui é bom para dar para quem perdeu um parente no Covid, para quem está desempregado, só vê notícia ruim. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono, né? Os outros são livros próprios para a formação de líder. O último deles é este aqui, o Discipulador Cristão, porque os livros de discipulado falam do mecanismo, eu prefiro falar do mecânico, da vida do discipulador, entendeu? Então, é isso aí, muito obrigado. Mas quero chamar a sua atenção para o texto desta noite. Ele está lá em João capítulo 3, versículos 14 a 16. Porque hoje nós vamos tratar sobre as lições da pandemia, porque tem alguma coisa que a gente tem que aprender, você não acha? Vamos aprender, porque ela está aí, ela vai demorar mais um ano, é mais um ano. E nós temos que aprender, viajando pelo mundo, Deus me deu a graça de ir mais ou menos 40, 50 países por ano visitar. A gente tem visto, mesmo no meio da pandemia, algumas coisas que eu preciso trazer para vocês, porque faz bem para cada um de nós. E então diz o texto aqui, João capítulo 3, versos 14 a 16. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então veja bem, esse texto de hoje, de João capítulo 3, reporta a gente a um episódio do Antigo Testamento descrito em Números capítulo 21. O que aconteceu ali em Números 21? Mais de 2 milhões de judeus estavam andando pelo deserto. O Saara é um deserto gigantesco e faz calor, meu amigo. Calor ali, o calor é tão forte que a vaca dá leite em pó. É uma coisa terrível, é um calor imenso e muito calor, e onde tem muito calor no deserto tem muita serpente abrasivas, diz o texto em Números capítulo 21. E eles reclamavam demais, tudo que eles faziam era reclamar. Bem, o que é que vamos ter para comer hoje? Maná uma vez mais. E ficavam pensando só naquelas comidas, nas lentilhas do Egito, e reclamando da proteína que eles tinham do céu a cada dia para sobreviver, e também reclamando de Moisés. Então Deus usa uma coisa natural da região, que são as serpentes. Serpente é um animal que gosta do deserto, não é à toa e do calor, não é à toa que a Bíblia chama o diabo de serpente no inferno, porque calorzinho é o ambiente deles, e estava ali, mas Deus permitiu que ao andar pelo deserto, eles passassem numa região com a concentração especial de serpentes venenosas.
E as serpentes começaram a picar os israelitas, e muita gente começou a morrer. Os que mais reclamavam, clamaram a Moisés: Moisés, quebra o galho aí, fala com Javé, quem sabe ele tem misericórdia da gente. E Deus ouviu o clamor de Moisés e disse: faz o seguinte, Moisés, constrói uma serpente de bronze. E Moisés construiu uma serpente de bronze e pôs uma haste muito alta, e Deus disse: todo aquele que for picado por uma serpente e olhar para aquela serpente de bronze será curado. A intenção de Deus nunca foi que aquela serpente de bronze virasse um ídolo. O propósito de Deus era um memorial. Toda vez que alguém fosse picado por uma serpente e olhasse para aquele objeto, aquela estátua construída lá, aquela imagem, lembraria que Deus é o Deus que sara, que Deus é o Deus que cura. No Novo Testamento, a gente olha para trás e agora vê aí o texto dizendo que não era só um memorial da ação da bondade de Deus, mas era também uma manifestação profética. Só o Novo Testamento entende, só o crente entende isso hoje, porque diz o texto: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que Cristo seja levantado, para que todo que olhar para ele, nele crer, tenha a vida eterna. Então era um memorial, e para nós, além de memorial, era uma expectativa profética. Demorou 500 anos, em 2 Reis capítulo 18, uma tragédia acontece, porque o objeto de exaltação de Deus, que era aquela serpente, você olhava e você via Deus e agradecia a Deus que tinha livrado o povo, se tornou um ídolo. O ser humano esquece as lições muito fácil, e deixou de adorar a criatura, ao Criador, e passou a adorar a criatura, ao ponto de que no avivamento do Ezequias, a recomendação de Deus no verso 4 é: destrua os postes ídolos, destrua os baalins e destrua a serpente que Moisés construiu no deserto, que virou um ídolo. Nós, como o povo de Israel no passado, somos muito predispostos a esquecer coisas que Deus coloca claro na sua palavra, mas que a vida, o contexto e nós mesmos, devagarzinho vamos esquecendo. Não é diferente com o coronavírus que estamos enfrentando, e não é diferente com muitas coisas que a história tem mostrado. Por exemplo, no início do século XVI, com a Reforma Protestante, Lutero, o que ele fez foi redescobrir algumas verdades que a igreja havia esquecido. Só Cristo salva, salva pela fé, de acordo com as Escrituras. Ele descobriu, e pela graça de Deus, as 4 máximas da Reforma Protestante. Não é que tinham sido tiradas da Bíblia, estavam lá, mas a igreja havia esquecido dessas verdades. No século XIX, a igreja não se preocupava mais com missões em lugar nenhum, não queria mais saber de missões, de nada. Deus levantou um indivíduo chamado William Carey, um pastor batista de 20 crentes. Olha que igrejaço poderoso, 20 crentes no interior da Inglaterra. E Deus disse para ele: você vai para Calcutá, na Índia. E ele tinha 2 pastores amigos na vila, fora de Londres, com quem ele tomava chá todas as tardes. Ele compartilhou com eles, era um pastor anglicano e um pastor luterano. E ele disse: Deus me chamou para a Índia para pregar o evangelho. Os 2 amigos falaram: esquece disso, cara. Se Deus quiser salvar os indianos, Deus manda os anjos e não você. A igreja havia esquecido que a natureza dela é missionária. O mundo é a nossa paróquia como crentes, nós vamos onde Deus mandar, mas havia esquecido. Ele não deu ouvidos, sem o sustento da igreja, com um pouquinho que ele tinha, comprou o bilhete para ele, para a esposa e para a filha, de navio. 3 meses no navio, a esposa enlouquece. Ele chega na Índia, ela fica 6 anos louca e morre. E no 3º ano a filha morre. Contudo, porque ele redescobriu uma verdade que a igreja havia esquecido, 15 anos depois de
ele ter chegado na Índia, não tinha mais uma denominação evangélica ou protestante que não tivesse começado a junta de missões estrangeiras, e nós somos todos herdeiros desses que vieram para o Brasil. A igreja vai esquecendo a situação, as lições que Deus dá na Bíblia, e a gente precisa de uma crise para a gente recordar o que Deus já nos alertado e ensinado nas Escrituras. Último, antes da gente entrar propriamente aqui no texto, na história que nós queremos abordar. No século XIX para o século XX, a igreja lembrava do Espírito Santo apenas afirmando que cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Era uma afirmação teológica, era uma letra seca nos tratados de teologia, mas ela não vivia com ele. O Espírito Santo não era amigo de seu ninguém, ele não tinha comunhão com o Espírito, era a terceira pessoa da Trindade, mas era só a terceira pessoa da Trindade, não era presente na vida das pessoas. Não havia esse Espírito Santo, meu amigo, meu Senhor. Deus levanta o movimento na Coreia, em Pyongyang, entre os presbiterianos. Samuel Moffett, que um missionário que tudo começou por lá, na virada do século XIX para o século XX, um mover de Deus, 90 mil coreanos na Coreia do Norte. Naquela época era uma península coreana, converteram-se a Cristo e foram batizados no ano. De lá, a igreja, os missionários, muitos missionários escoceses, inglês, eles vieram para Topeka, nos Estados Unidos. A notícia chegou, um avivamento. Ei, o Espírito Santo não é apenas uma afirmação de fé, é real, é real. Chegou em Topeka, nos Estados Unidos, entre os batistas. No Kansas, brotou o movimento de avivamento. Do Kansas foi para Los Angeles, entre os afro-americanos, um pastor metodista negro chamado Seymour, e numa rua inexpressiva chamada Azusa Street, e o movimento explodiu. Tiveram uns suecos de Chicago que resolveram vir visitar lá, e uns italianos também de Chicago, batistas e presbiterianos, que vieram a Los Angeles ver o que estava acontecendo, foram tocados pelo Espírito Santo. 2 deles vieram para o Brasil fundar as Assembleias de Deus. Um deles veio para o Brasil, fundou a Congregação Cristã, que era o Luiz Franciscon. Ninguém detém. Quando Deus resolve agir, Ele usa as tensões e as crises. Naquele caso foi a pré-Primeira Guerra Mundial, que era uma tensão no mundo inteiro. Deus usa as crises, as situações difíceis, para lembrar a igreja de verdades que a igreja vai esquecendo. E o Espírito Santo é esse amigo mais chegado que irmão, é aquele que anda conosco, que enche o nosso coração, é uma maravilha. E assim vai. Agora vem esse convite, O que é que nós podemos aprender com ele? O que é que a igreja tem aprendido? O que é que você pode aprender que fará você melhor? Porque quando o Covid alcançou, não tem país no mundo que não esteja afetado por ele. Não tem. É uma tragédia. Não tem jeito, uns têm mais, uns têm menos, mas é uma tragédia. Quando ele veio, a gente tende a ficar vendo só o rei Uzias, que eu comecei aqui falando, a morte dele, mas Deus tem algo a ensinar para a gente. O que é que a igreja está descobrindo? Que vai fazer bem para o seu ministério, que vai ser uma maravilha para a sua vida. A igreja tem descoberto o seguinte, que com a vinda do Covid, a doutrina nossa, cara ao evangelicalismo, que nós afirmávamos, mas esquecemos de praticá-la, volta a ser uma realidade. Que doutrina é essa? A doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Sabe o que é? Todo mundo é pastor de alguém, todo mundo é pastora de alguém, todo mundo cuida de alguém, é responsável. Isso é básico no movimento celular. Todos somos responsáveis uns com os outros, todos. O pronome mudou, porque até o Covid a gente gostava de falar do nosso líder. Ele é o meu líder, e é tão bom quando tudo vai bem e você pode falar do outro. Mas chegou o Covid e o que a gente precisou foi mudar o pronome da terceira pessoa para a segunda pessoa. É o Salmo 23 puro e simples, que lá diz assim. Lembra, o Salmo 23 foi escrito 1000 anos antes de Cristo. Ele não é um salmo falando de Cristo. A igreja
usa com toda a propriedade, está certo, é o bom pastor, mas Jesus só veio 1000 anos depois dele. É um salmo do discípulo falando do discipulador, é o salmo da ovelha falando do seu pastor, é o salmo do irmão ou irmã falando de quem ajuda, é o salmo do sacerdócio universal de todos os crentes. E ele é dividido em 3 tempos e é marcado pelo pronome. Verso 1 e 2 usa o pronome na terceira pessoa. Verso 3, 4 e 5 usa o pronome na segunda pessoa. E o verso 6 usa o pronome na terceira pessoa. E lá diz assim: o Senhor é o quê? E nada me? Ele me faz o quê? Repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto a águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Quando tudo vai bem, como é bom a gente falar do cuidador da gente, do discipulador da gente, não é verdade? Está tudo bem. Então você fala da pessoa, mas o problema é que a porca torce o rabo no verso 3. De repente o tempo muda, a coisa complica, e as 4 situações do Salmo 23 são as 4 marcas do Covid ao redor do mundo, que as pessoas estão enfrentando, e você é a resposta para essas pessoas, porque de repente chega a crise, e aí aparecem 4 situações lá. A primeira delas é: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O pronome mudou para a segunda pessoa, e na segunda pessoa é um pronome de comunicação, porque quando a coisa complica na vida da gente, o que a gente precisa não é falar de alguém, a gente precisa falar com alguém. É o discipulador falando com o discípulo, é o pastor falando com a ovelha, é o ajudador com quem está sendo ajudado, é o diálogo que é necessário, é a ajuda que é necessária. E o texto lá diz, primeira situação, pensa comigo no Covid, o vale da sombra da morte. Não é o vale da morte, é o medo de morrer. Está demais, está uma coisa tremenda. Eu viajo, acabei de chegar de Egito, Quênia, Uganda, Portugal, e não tem jeito, vou de avião. Ninguém escuta mais uma criança chorar, é um silêncio. As crianças não correm mais, ninguém espirra, ninguém tosse, é um negócio tremendo. E eu fico assim, teve um voo da American Airlines, uns 3 semanas atrás, que um cara ousou espirrar. O outro veio e meteu-lhe um murro. Pleno voo, o avião teve que fazer uma pose de emergência no primeiro aeroporto para a polícia prender o cara. O medo está demais. Até alguns de nós, quem sabe, se você começar a espirrar muito, você já pensa no tubo. Vamos falar a verdade. Não é assim? É um medo, é uma coisa tremenda. O medo da morte é uma situação muito complicada. Quebra a expectativa de sonhos da vida, quebra a harmonia, o equilíbrio na vida da gente, porque é o vale da sombra da morte. É uma expressão típica do Meio Oriente, porque não tem muita chuva e muita areia, muito deserto. Então, quando vem 3 vezes por ano, são as grandes chuvas, de uma noite para um dia, a água leva aquela areia e forma verdadeiras muralhas. E formam sombras, e quando a ovelha vai passando, ou o viajante vai passando, é chamado Vale de Sombra da Morte, porque o predador ou o assaltante se esconde nas paredes do vale que foi formado. Então, um lugar perigoso, o mundo está perigoso, e o povo está com medo, e nesta situação, o que a turma precisa é de você que aqui está. Você não veio para cá para não sair desafiado, precisa de você, porque supõe-se que, como você é um crente ou uma crente, o verdadeiro amor já lançou fora o medo. Entendeu? É isso. Então vai lá, como bênção. Segunda situação lá é a situação da vida indisciplinada. Porque o texto diz: a tua vara e me consolam. Veja bem, é vara que tem a ver com pecado, correção de pecado, mas é cajado que tem a ver para trazer junto, para mentorear, para cuidar, para zelar, para não perder. O Covid no mundo inteiro, só para você ter ideia, o aumento da busca de sites pornográficos aumentou no ano passado 750%.
O mundo cristão tem 2 bilhões e 400 milhões de habitantes. A checagem de sites pornográficos entre os cristãos, o ano passado, foi 2,1 bilhão. Significa que muitos de nós aqui, muito provavelmente, espero que não, andamos dando uma checadinha também, enchendo a mente de desejo de ficar vendo homem e mulher nua e tendo um sexo irreal, que a gente podia estar vivendo na harmonia de um casamento, uma coisa bonita e santa, entendeu? Cheia de prazer. Mas vai lá, nessa situação, essa é uma delas, é uma das manifestações que está se vendo aí nesse Covid. O que é que precisa de uma dessa? Precisa da vara, precisa da exortação de Isso só é possível se a igreja tiver uma boa comunhão, uma koinonia, tiver o nível de confiança, de pastorado mútuo, que permite a gente cuidar um do outro. Mas é também o cajado, não é só o cajado, a vara é o cajado. A grande marca com esse negócio de trabalhar de casa, com o home office, com o destempero da desorganização do tempo, a grande marca que está sendo realidade, que os cientistas sociais estão conversando com isso, é a vida indisciplinada. O João Calvino escreveu As Institutas da Religião Cristã, 4 volumes, 759 páginas. É um documento mestre de muitas das teologias do mundo. Mas o último dos livros é chamado O Livro da Disciplina Cristã. E é um livro sobre vida cristã, não é um livro sobre dar pancada se o cara estiver errado. Tem o lado da correção, mas o livro inteiro é para tratar da mentoria, de ajudar um ao outro. A turma está gastando mais do que pode, a turma está ficando neurótico demais, a turma está... ninguém consegue falar com os adolescentes mais, o linguajar está diferente. Esse ano foi uma revolução na turma de 12 a 15 anos, estão dizendo os sociólogos. Perderam a capacidade de comunicar com os pais. Por quê? Porque os pais entregaram um laptop ou um tablet e deixaram, não tem mais, só tem estudo em casa, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora já foi o estudo, o resto é criando uma comunidade virtual que tem um linguajar todo diferente, que perdeu os contatos em casa. Os pais não tiveram o equilíbrio do balanço, estabelecer o seu ritmo em casa. O que é que precisamos nesta hora? O que é que precisamos no desbalanço da vida? Nós precisamos que alguém, que você, que tenha a agenda da sua vida equilibrada nos padrões de Deus, você é o cuidador, chegue para o outro que você quer ajudar e ajude a ter uma vida disciplinada. É a vara, mas é o cajado que traz para junto, que acompanha, que cuida. Nós temos uma oportunidade que nunca tivemos na nossa geração, nas nossas gerações aqui, a oportunidade de povo necessitando e pedindo ajuda, sem dizer que está pedindo. Terceira, pecado que aparece ali, ou situação que aparece drástica da crise em Salmo 23 depois da tua vara e o teu cajado, preparas-me o quê? Uma mesa onde? Na presença dos meus? Preparar uma mesa na presença de adversário é uma linguagem do Oriente Médio que tem a ver com reconciliação, fazer as pazes. A crise nos relacionamentos está demais. Você já imaginou que nos Estados Unidos, no ano passado, entre os evangélicos, o aumento de divórcio foi 35% no ano? Porque se já era duro a gente aguentar a pessoa só quando ela vem depois do trabalho. Agora tem que ficar 24 horas em casa? Não dá. E como falta o ensinamento bíblico de que casamento não é prioritariamente eu amo você e você me ama, mas casamento é acima de tudo aliança. Quando você vai na frente dos testemunhas do pastor e diante de Deus, ele pergunta: você promete estar junto na saúde ou na doença? Na abundância ou na pobreza? Na vida, até que a morte os separe. Isso é aliança que se faz. Então, a aliança aguenta o tranco quando a gente pensa que não gosta mais. Meu sogro dizia assim: antes de você casar, abra o olho,
depois fecha de vez. Então, há uma crise de reconciliação, de relacionamentos tremendos, há conflitos de toda a natureza. Nesta situação, o que é que nós precisamos? Nós precisamos cuidar dos outros, ensiná-los que uma das coisas mais belas da vida, que Deus exemplificou em Cristo, na mesa da reconciliação, do sacrifício dele, é o privilégio de abençoar os outros fazendo a paz. Porque a linguagem, mesa na presença dos meus adversários, é que é assim no Oriente Médio. É uma mesinha pequena, você senta na almofada, estica as pernas e enche de cordeiro, pepino, as comidas típicas de lá. E aí você não tem para quem olhar e nem pode puxar sua espada. A única coisa que você pode fazer é olhar o outro e fazer as pazes. Entende? É a conversa. É a conversa. Foi assim que Cristo fez com Pedro, em João 21. Quando Pedro voltou, nadou, chegou mais rápido do que os outros lá, a única coisa que ele encontrou foi uma mesa posta, com peixes e pão. E Jesus perguntando para ele: está pronto a começar comigo de novo? Tu me amas? Tu me amas? É a mesa da... Você tem que ser a solução e não o acréscimo ao problema. Está entendendo? Nós temos que... A Bíblia diz, ande em paz um com os outros. Ande em paz um com os outros. O Covid está lembrando que um grande privilégio nosso, cristão, é sermos embaixadores da reconciliação. 2 Coríntios 5:21. Como se Deus gritasse para o mundo através de você e de mim: mundo, reconcilie-se. Chega de briga. Reconcilie-se com Cristo. Reconcilie-se uns com os outros. E o quarto, tudo bem até aqui? Quando houve a crise no Chile, em 1973, a maioria de vocês não era vivo, crise com a Allende, quem salvou o país foi um grupo de jovens da igreja metodista JBED, metodista pentecostal. Eles se vestiram de militares e a turma se matando, eles saíram no centro de Santiago, uns 300 deles gritando: paz, 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 vamos reconciliar, paz, perdão. Alterou a história do país. E a igreja JBED, só ela, a igreja local, cresceu de 400 crentes para 180 mil, uma igreja local. A gente parece que não crê que Deus nos fez realmente embaixada da reconciliação. Então vamos lá, essa é a época, chega de luta, vamos nós mesmos promover em nós a paz uns com os outros, relacionamentos uns com os outros. E o quarto que aparece aí, ele diz assim: unges-me a minha cabeça com óleo e o meu? É o pronome na segunda pessoa, é você que é o cuidador, você que é o líder de célula, você que é o discipulador, porque não há ninguém neste grupo aqui que não tem alguém que você possa abençoar. Essa é a verdade. Ninguém neste grupo que aqui está hoje deixa de ter alguém para quem você possa abençoar, e essa pessoa vir a dizer a você: você é um anjo de Deus na minha vida. E essa quarta área do Covid é universal, é a perda da honra. Ungir a cabeça com óleo e transbordar o cálice é uma linguagem oriental que tem a ver com restauração da dignidade humana. Se você perdeu o trabalho com 50 anos de idade, esqueça, ninguém está lhe dando nada. Nos Estados Unidos, onde eu não moro em Portugal. Portugal é a base do Global Kingdom para a Europa. Mas eu moro nos Estados Unidos, teve 46 milhões de desempregados. Uma parcela substancial delas era acima de 50 anos. Não estão conseguindo emprego, nem para botar comida em saco no Walmart. Nem emprego de salário mínimo, não estão. Então, os institutos de pesquisa publicaram um estudo que diz que, na passagem deste ano, o grupo de 50 anos acima, que perdeu o emprego e não estava conseguindo outra opção, 16% deles tinham pensado em cometer suicídio. São milhões de pessoas. Meu Deus do céu, que tragédia, porque o cara, na hora que ele mais precisa, não tem, ele tem um filho entrando na faculdade, precisa de ajuda, ou tem um neto, tem uma coisa, houve separação na família, vem morar com ele, vira rimo de toda a família, e nada.
Eu tenho um amigo que, 62 anos de idade, pegou tudo o que tinha do Fundo de Garantia aqui no Brasil e tudo mais e abriu um restaurante em janeiro do ano passado. Só recebe conta, está desesperado. A dignidade, quando a gente é um fracasso, que nós todos temos a autoimagem a preservar, vocês e eu, quando a gente está passando por uma experiência de fracasso profissional, familiar, etc., o que a gente precisa, que a gente pensa só besteira, a gente se julga um zero à esquerda, o que a gente precisa é que chegue junto de nós o irmão da comunidade Siloé, o irmão da igreja lá de Batista, que venham e nos ajude, tem esperança. Vamos pensar numa coisa criativa, porque a criatividade não parou. As grandes criatividades da história humana aconteceram no meio da crise. Não esqueça isso. A crise é uma interseção entre a tragédia e a oportunidade. Depende de que caminho você tomar, ela vai revelar onde você vai terminar. Então, nos momentos de dificuldades da Covid, a gente aprende que o pronome mudou da terceira pessoa para a segunda pessoa. Você vai celebrar que hoje eu sou pastor de alguém, eu sou pastora de alguém, eu vou ajudar as pessoas. Você vai sair dessa melhor do que você entrou. E quando a história for contada, vão dizer, você foi um anjo do Senhor no momento da crise. Segunda verdade que aparece na história do Covid, que a gente tem que redescobrir, é a mudança da preposição, aula de português. Se a primeira foi o pronome, agora é a preposição, porque quando veio o coronavírus, eu acho que por causa do tempo eu vou parar só com esta aqui, depois a gente continua no outro dia. Quando veio a crise, a igreja gostava de se chamar Comunidade Siloé de Joinville. A preposição é de, não tem problema nenhum, porque tem um lado positivo nisto aí. Qual é o lado positivo? O lado positivo é o fato de que você está dizendo, Joinville é meu foco primeiro ministerial, sou dali. O fato negativo é que Joinville disse, já que você é daqui, eu te possuo. E veio a crise, eles mandaram a gente fechar as portas e nós tivemos que fechar. Porque, afinal de contas, nós somos daqui. Somos propriedade dele, entendeu? Usamos o pronome, que tem o seu aspecto positivo, mas, na verdade, nós entregamos o nosso direito de posse, nós somos daqui. E a igreja está sendo tratada no mundo como segunda categoria. Lá no Canadá, onde eu trabalhei plantando igrejas, semana retrasada o governo autorizou as lojas de venda de maconha, que é legalizada lá, abrir porque são essenciais e a igreja fechar. Porque nós dissemos, com todo o gosto, que nós éramos a igreja do Canadá, então o Canadá está dizendo, as nossas prioridades são estas. Pois que eles continuem achando que a gente é parede. Enquanto eles acharem que a gente é parede, tá bom. Ninguém controla a igreja. A igreja é incontrolável. É incontrolável. O governo vem e diz para a gente assim, fecha a porta. Fechamos a porta, porque tudo que ele entende da gente é que a gente é um prédio, a gente é. Porque se você estiver andando lá fora na rua, ninguém vai chamar você de Antônia Igreja. Tá certo? Há uma coisa maravilhosa chamada identidade de um lugar, uma cruz estabelecida, que torna a presença do cristianismo visível ali, mas nós não somos só o templo, nós somos o em casa e somos na rua. Então, quando o governo diz assim, fecha, que ele continue achando que nós somos só aqui, porque cada porta fechada é um coração aberto. É uma igreja aberta. Lá na China, olha o que aconteceu recentemente na China. Eu estou de olho no tempo, viu, pastor? Olha o que aconteceu na China. Quando esse presidente tornou-se perpétuo, não pode mais ser deposto, ele mudou a política em relação à igreja. A China hoje é o 4º país do mundo com mais cristãos. São 110 milhões de cristãos na China. É gente. Números absolutos é maravilhoso, número relativo ainda é pouco, porque o país tem 1,410 bilhão de habitantes.
Mas 110 milhões é gente, e é um povo bom, raçudo. Quando ele se tornou ditador, além de mandar fechar 2.500 igrejas, inclusive a maior igreja que tinha lá, o maior templo de 56 mil lugares, porque os templos na China são lindíssimos, os templos cristãos, das igrejas oficiais, e são evangélicas. Eu mesmo preguei numa igreja com 36 mil membros, em Harbin, na fronteira com a Coreia do Norte. Quando ele mandou fechar, ele proibiu, segundo a medida dele, qualquer criança, pessoa de 18 anos abaixo, frequentar a igreja. Não pode mais. Porque não dá para cancelar a geração de 18 para cima, mas eles querem cancelar de 18 para baixo. E ele, como tem 600 milhões de câmeras de leitura facial no país, e não tem uma igreja que não seja obrigada a ter uma, em 10 segundos ele sabe quem está na igreja. Por causa da ênfase nos grandes templos, que são luxuosíssimos na China, os jovens passaram a não se interessar muito por igreja, porque jovem gosta de desafio. Jovem não gosta de ficar conversando sobre que cor vai ser parede. O jovem quer saber se ele pode tomar a cruz e seguir Jesus. Quer ter segredo de um movimento com jovens abençoados? Use a tática de Jesus para os jovens que estavam com ele. Você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, toma a cruz e me siga. Porque seguir Jesus é estar disposto a morrer. Esse é o mínimo. E os jovens foram perdendo a atração pelo cristianismo. Veio o coronavírus. O governo, e isso eu soube dos líderes do movimento celular urbano, com que eu tenho contato, 10 milhões de membros liderados por um grupo, que eu não posso dar aqui o nome do líder. Mas veio a crise e o governo disse, na China não se pode reunir mais de 7 pessoas numa casa, porque uma família, em média, tem 3 membros, só pode ter um filho, e mais 4 visitantes, quer dizer, outra família que venha. Filé mignon para a célula. E um amigo meu em Singapura, que é chinês e tem grandes ministérios na China, ele falou, Elias, você não acredita, em um ano, a frequência das células na China, que estava indo de ladeira abaixo, aumentou 315%. Sabe, irmãos, ninguém detém, a obra é santa. O máximo que o governo pode fazer é mandar fechar essa porta, e a gente fecha, para o bem comum e a felicidade geral na nação. Mas é só isso. Eles chegaram no nosso irmão Salah, lá na Argélia, 1.200 muçulmanos convertidos na igreja dele, inclusive ele, e falaram, hoje é o último dia que você tem o culto aqui. Ele falou, mas quarta-feira a gente vem fechar a igreja. Salah falou para eles, em outubro, Salah falou para eles, pode vir na quarta, que é o dia da nossa reunião de oração, vocês são bem-vindos. Na quarta-feira a igreja estava lotada, porque crente gosta de tensão. Estava cheio. E aí chegou a polícia religiosa, já chegou batendo, quebrou tudo, bateu em todo mundo, fechou a porta, quebrou os bancos, eu tenho um vídeo, bateu no Salah, expulsou ele da igreja. Salah é um santo. E Salah foi e a televisão dando cobertura, porque é um país muçulmano, Argélia. Salah foi nos degraus da igreja e gritou na televisão, na frente da câmera, para o mundo, vocês podem fechar a parede desta igreja. É direito seu. O que vocês não podem fechar são os nossos corações e as nossas bocas. Ninguém detém. Meus irmãos, a preposição da igreja no Novo Testamento não é a preposição de, é a preposição em. São os crentes que estão em Roma, os crentes que estão em Corinto, os crentes que estão em Colossos. Só vê em. Os forasteiros na dispersão. É tudo em, porque em dá a ideia de movimento. Onde Jesus mandar, a gente vai, porque ninguém detém. Ninguém detém. O que o governo pode fazer é fechar a porta. Mas se fechar a porta, vai abrir muitas outras portas nas nossas casas.
Nós seguimos aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o rei dos reis, o senhor dos senhores, a raiz de Davi, a raiz de Jessé, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o cordeiro que foi morto, mas que está vivo. Nós seguimos a porta da salvação, nós seguimos a luz do mundo, nós seguimos Jesus, e a porta que ele abre, ninguém fecha, a que ele fecha, ninguém abre. Essa que é a verdade. Então você não é membro ou participante de uma comunidade de Joinville. Você é membro e participante de uma comunidade em Joinville, aonde Deus mandar você, com autorização ou sem autorização. O nosso general é Cristo. Olhe, fechando, essa pandemia é maravilhosa, porque um exemplo neste aspecto. Um exemplo para terminar maravilhoso, que entendeu isto, foi um velhinho de 72 anos lá em Bérgamo, no norte da Itália. Líder da igreja, de uma igreja celular, liderada pela pastora Roselém, que é da nossa rede. Ela é uma ex-freira que se converteu, resolveu continuar casada com Cristo, mas plantou 72 igrejas na Itália. Ela já veio aqui? Ah, vocês conhecem? Então, estou falando do Padre Nosso ao Vigário. Mas ela tinha um auxiliar dela, que pegou Covid. E esse cara, velhinho de 72 anos, foi internado no hospital em Bérgamo. Ele ficou 5 dias na ala dos covidianos, os contaminados, né? Era o começo do Covid. No segundo dia, que ele podia ir de cama em cama, no segundo dia, ele já tinha começado uma célula. No 5º dia, a situação complicou, mas a notícia tinha passado para o hospital. Todo mundo sabia, tem um homem ali que está trazendo esperança para todo mundo. Mas ele entrou na unidade semi-intensiva, ficou também 5 dias. E nessa unidade semi-intensiva, no segundo dia, ele já tinha começado uma célula sem poder se movimentar. Os médicos e enfermeiros vinham na cama dele, porque a fama dele tinha se alastrado como o pronunciador da esperança. A coisa complicou, ele foi entubado e morreu. No enterro dele só puderam vir 10 pessoas. Uma das 10 pessoas foi Roselém que fez o enterro dele. Uma das 10 pessoas era um médico representando o corpo clínico da UTI. Quando terminou o enterro, o médico falou: pastora Roselém, ela me contou, falou: posso falar com a senhora? Eu falei: pode. É sobre este homem. Ela falou: o que é que você quer dizer? Falou: pastora Roselém, as orações e as palavras deste homem não mudaram a sorte dele. Ele morreu. Mas, pastora Roselém, as palavras e as orações deles mudaram a minha vida. Irmãos, viver ou morrer, para nós crentes, é completamente relativo. Quer vivemos para o Senhor, quer morremos para o Senhor. Importa é que viver é para Cristo e morrer é lucro. Essa é que é a verdade. Nós somos a contracultura, a contra-expectativa do mundo. Então, viver ou morrer se tornam termos relativos. O importante é que, quer vivendo ou quer morrendo, nós sejamos do Senhor. Nós somos a igreja em qualquer lugar que Deus nos colocar, porque nós não somos um monumento, nós somos um movimento. E como foi nos dias de Moisés, importa que o Filho do Homem seja levantado, através da sua vida nesse período, através da minha vida. Porque se ele for levantado propriamente pelas nossas palavras e ações nos momentos de dificuldade, muitos vão descobrir que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém.